Você perdeu alguém e acha que Deus te castigou. Você chora, você implora, você pede para Deus trazer aquela pessoa de volta. Mas eu vou te dizer uma verdade que vai mudar tudo. Deus não tirou aquela pessoa para te punir. Deus tirou aquela pessoa para te salvar. Porque Ele viu você se anulando. Ele viu você se destruindo. Ele viu você fazendo mais por ela do que por você mesmo. E Ele te amou demais para te deixar desaparecer. Escute bem, quando você ama alguém de forma errada, você para de existir. Você deixa de ser você. Você vira escravo da aprovação dessa pessoa. Você muda quem é, esconde o que pensa, abandona o que acredita, só para ser aceito. E no processo, você se perde. Você olha no espelho e não reconhece quem está ali, porque você trocou sua identidade pela ilusão de ser amado. E Deus viu isso. Deus viu você desaparecendo. E Ele interveio, não porque Ele é cruel, mas porque Ele te ama. A primeira verdade é esta: você se anulou tentando conquistar alguém, e Deus viu você desaparecer. Você fez tudo por aquela pessoa. Você deixou de ir à igreja porque ela não gostava. Você parou de orar porque ela achava exagero. Você abandonou seus sonhos porque ela não apoiava. Você mudou sua forma de vestir, de falar, de pensar, só para agradar. E a cada mudança, você morria um pouco. A cada concessão, você se perdia mais. E chegou um ponto em que você não sabia mais quem era sem ela. Sua identidade estava nela. Sua felicidade dependia dela. Sua paz era definida por ela. E isso não é amor. Isso é escravidão. Isso é anulação. Isso é morte lenta da sua própria alma. E Deus viu. Deus viu você morrendo tentando ser o que ela queria. E Ele disse: não, eu não te criei para ser sombra de ninguém. Eu te criei para brilhar. Então, Ele tirou aquela pessoa, não para te destruir, mas para te reconstruir, para você voltar a ser quem Ele criou você para ser. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, não segundo, não terceiro, primeiro. E quando você coloca alguém na frente de Deus, na frente de você mesmo, na frente do seu propósito, você inverte a ordem e tudo desmorona. Porque você não foi feito para viver anulado. Você foi feito para viver pleno. E plenitude não vem de se perder em alguém. Plenitude vem de se encontrar em Deus. Então, se Deus tirou aquela pessoa, agradeça, porque Ele viu você desaparecendo e te salvou antes que fosse tarde demais. Ele viu você se destruindo e te libertou da sua própria prisão. Agora você tem a chance de se reencontrar, de reconstruir sua identidade, de voltar a ser você, não a versão que ela queria, mas a versão que Deus criou. A segunda verdade é: ela virou seu ídolo, e Deus não divide o trono com ninguém. Você acordava pensando nela, você dormia sonhando com ela, você vivia obcecado por ela. Ela era a primeira coisa que você buscava de manhã e a última antes de dormir. Você orava mais por ela do que buscava a Deus. Você chorava mais por ela do que pela sua salvação. Você lutava mais para conquistá-la do que para se santificar. E sem perceber, você fez dela seu Deus. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Não é sugestão, é mandamento. E você quebrou. Você colocou uma criatura no lugar do Criador. Você adorou o presente ao invés do doador. Você se curvou diante de alguém que Deus criou, ao invés de se curvar diante de Deus. E isso se chama idolatria. E Deus odeia idolatria, não porque Ele é ciumento no sentido humano, mas porque Ele sabe que ídolos destroem quem os adora. Ídolo não te liberta, ídolo te escraviza, ídolo não te completa, ídolo te esvazia, ídolo promete vida e entrega morte. E enquanto você adorava aquela pessoa, você estava morrendo, morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente, morrendo como indivíduo. E Deus, vendo isso, fez o que um pai amoroso faz quando vê o filho se destruindo. Ele destruiu o ídolo. Não foi fácil, não foi indolor, mas foi necessário. Porque se aquela pessoa continuasse na sua vida, você continuaria escravo, você continuaria perdido, você continuaria longe de Deus. E Deus te ama demais para te deixar assim. Então Ele arrancou, Ele removeu, Ele tirou à força o que você não tinha coragem de soltar. E doeu, mas salvou. Porque melhor sofrer a dor da remoção do ídolo do que viver a destruição eterna de adorá-lo. Olha para os israelitas no deserto. Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos. E o povo ficou esperando, mas cansou de esperar. Então fizeram um bezerro de ouro e se curvaram diante dele. E quando Moisés desceu e viu, ele destruiu o bezerro, moeu até virar pó, misturou com água e fez o povo beber. Destruição total, porque ídolo não se negocia, ídolo se destrói. E Deus fez o mesmo com você. Ele destruiu o ídolo que estava te matando. E agora você tem a chance de adorar quem realmente merece, de colocar Deus no lugar de Deus,
de encontrar em Cristo o que você tentava encontrar nela, porque só Deus satisfaz, só Deus preenche, só Deus completa. E enquanto você adorava ela, você nunca ia experimentar isso. A terceira verdade é: Deus te tirou dela para te devolver a você mesmo. Você não se reconhecia mais. Você olhava no espelho e via um estranho. Você não sabia mais o que gostava, o que queria, quem era, porque tudo em você girava em torno dela. Seus gostos eram os gostos dela. Seus sonhos eram aprovados por ela. Sua vida era definida por ela. E você desapareceu. O verdadeiro você morreu tentando ser o que ela queria. E Deus viu. E Deus disse: eu não criei você para ser reflexo de ninguém. Eu te criei com identidade própria, com propósito único, com chamado específico. E enquanto você estiver perdido nela, você nunca vai descobrir quem realmente é. Então, Ele tirou, não para te deixar sozinho, mas para te dar a chance de se encontrar. Agora você tem espaço para respirar, para pensar, para descobrir quem você é sem ela, para reconstruir sua identidade, para reconectar com seus sonhos, para voltar a buscar a Deus, para se lembrar do propósito que Deus colocou em você. E isso é libertação, isso é restauração, isso é Deus te devolvendo a você mesmo. E você vai descobrir coisas incríveis. Vai descobrir que você é mais forte do que pensava, que você tem valor além do que ela te fazia sentir, que você tem propósito além de ser aprovado por ela, que você pode ser feliz sem depender de ninguém, porque sua felicidade vem de Deus, não de pessoas. Sua identidade vem de Cristo, não de relacionamentos. Sua completude vem do Espírito Santo, não de validação humana. Então pare de chorar pela pessoa que Deus tirou e comece a agradecer pelo que Ele te devolveu. Você mesmo, sua essência, sua identidade, seu propósito. Porque enquanto você estava perdido nela, você não podia ser quem Deus te chamou para ser. Mas agora você pode. Agora você tem a liberdade de se reencontrar. E quando você se encontrar de verdade, quando você descobrir quem você é em Cristo, você vai olhar para trás e dizer: obrigado, Deus, por ter me salvado daquilo. A quarta e última verdade é: o que parece perda agora é proteção. Você vai entender depois. Você está sofrendo. Você está chorando. Você acha que perdeu o amor da sua vida, mas não perdeu. Você foi salvo da destruição da sua vida, porque aquele relacionamento estava te matando, estava te afastando de Deus, estava te fazendo perder sua essência. E se continuasse, você ia acordar daqui a 10 anos vazio, perdido, arrependido, se perguntando: como eu deixei isso acontecer? Mas Deus te salvou antes. Deus viu o futuro que você não via. Ele viu a destruição que estava vindo. Ele viu o vazio que ia te consumir. Ele viu o arrependimento que ia te assombrar. E Ele te tirou, não porque Ele quer te ver sofrer agora, mas porque Ele não quer te ver destruído depois. A dor de agora é temporária. A destruição de continuar seria eterna. Tem gente que olha para trás anos depois e diz: graças a Deus que Ele não me deu o que eu pedia. Graças a Deus que Ele fechou aquela porta. Graças a Deus que Ele tirou aquela pessoa. Porque agora eu entendo que era proteção, era amor, era Deus me salvando de mim mesmo. E você vai dizer a mesma coisa. Não hoje, talvez não amanhã, mas um dia, quando a dor passar, quando a névoa limpar, quando você olhar para trás com clareza, você vai entender e vai agradecer. José foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi preso injustamente. Passou anos sofrendo e podia ter ficado revoltado, podia ter odiado a Deus, mas ele confiou. E anos depois, quando virou governador do Egito, quando salvou sua família da fome, ele olhou para os irmãos e disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O que parecia destruição era preparação. O que parecia perda era proteção. O que parecia punição era posicionamento. E o mesmo está acontecendo com você. O que você chama de perda, Deus chama de proteção. O que você chama de castigo, Deus chama de amor. O que você chama de fim, Deus chama de recomeço. Você não vê agora, mas vai ver. Você não entende agora, mas vai entender. Você não agradece agora, mas vai agradecer. Porque Deus não comete erros. Deus não age sem propósito. E quando Ele tira algo da sua vida, é porque tem algo infinitamente melhor esperando. Então para de lutar contra a vontade de Deus. Para de implorar para Ele devolver o que Ele tirou. Para de tentar voltar para onde Deus te tirou. Porque Ele não te tirou de lá para você ficar tentando voltar. Ele te tirou para te levar para frente, para algo maior, para algo melhor, para alguém que vai te amar de verdade, para um relacionamento que vai te edificar, não te destruir, para uma história que vai glorificar a Deus, não te afastar dele. Confia, solta, descansa, porque o que Deus tem para você é tão melhor do que o que você perdeu, que quando chegar,
Você vai olhar para trás e se perguntar: por que eu sofri tanto por aquilo? E a resposta vai ser: porque você não sabia o que Deus estava preparando. Mas agora você sabe, e nunca mais vai duvidar que o não de Deus sempre foi sim para algo maior. Vamos orar agora. Vamos entregar essa dor. Vamos confiar no propósito de Deus. Vamos agradecer pela proteção mesmo sem entender completamente. Porque Deus merece nossa confiança. E Ele nunca, nunca, nunca erra. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora com o coração partido, mas querendo confiar. Senhor, dói. Dói ter perdido aquela pessoa. Dói sentir o vazio. Dói não entender porquê. Mas hoje eu escolho confiar que Tu sabes o que fazes. Eu escolho crer que quando Tu tiras algo, é porque tens algo melhor. Eu escolho descansar na Tua vontade mesmo quando não faz sentido. Senhor, perdoa-me por ter me anulado. Perdoa-me por ter feito dela meu ídolo. Perdoa-me por ter colocado ela no Teu lugar. Perdoa-me por ter me perdido tentando conquistá-la. Eu estava errado. Eu estava cego. Eu estava destruindo a mim mesmo e nem percebia. Mas Tu viste e Tu me salvaste. E hoje eu agradeço. Mesmo com dor eu agradeço. Pai, ajuda-me a me reencontrar. Ajuda-me a reconstruir minha identidade. Ajuda-me a descobrir quem eu sou em Ti, não em relacionamentos. Ajuda-me a buscar minha completude em Cristo, não em pessoas. Porque eu entendi que enquanto eu estava perdido nela, eu não podia ser quem Tu me criaste para ser, mas agora posso. E eu quero ser pleno, eu quero ser livre, eu quero ser eu de verdade. Senhor, eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos. Eu solto, eu paro de lutar para trazer de volta o que Tu tiraste. Eu confio que Tu sabes o que é melhor. E se Tu a tiraste, é porque ela não era para mim. E eu aceito, mesmo doendo, eu aceito. Porque eu confio em Ti mais do que confio no meu próprio coração enganoso. E Senhor, enquanto eu curo, enche-me de Ti. Preenche o vazio que ela deixou. Cura as feridas que esse relacionamento abriu. Restaura minha autoestima. Reconstrói minha identidade. E me prepara para o que vem. Porque eu sei que Tu não tiras sem dar algo melhor. Eu sei que Tu não fechas uma porta sem abrir outra. Eu sei que o que Tu tens para mim é maior do que o que eu perdi. Então eu espero, eu confio, eu descanso. E eu agradeço. Agradeço porque Tu me amas demais para me deixar destruído. Agradeço porque Tu me proteges mesmo quando parece punição. Agradeço porque um dia eu vou olhar para trás e entender que tudo era amor, tudo era proteção, tudo era preparo para algo que eu nem imaginava. Obrigado, Pai. Obrigado por me salvar de mim mesmo. Obrigado por tirar o que estava me matando. Obrigado por me devolver a mim mesmo. E obrigado porque o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém.